O tema da nossa aula hoje é folclore brasileiro. O folclore brasileiro é o conjunto de realizações que fazem parte da cultura popular brasileira. São exemplos mitos, lendas, brincadeiras, danças, festas, comidas típicas e demais costumes que são transmitidos de geração para geração. Então, isso é o folclore, né? Um conjunto de realizações, né, que fazem parte da cultura popular, fazem parte de uma cultura de um povo. Estudos na área do folclore brasileiro começaram timidamente no século XIX e consolidaram-se no século seguinte, ou seja, no século XX. Extremamente rico, nosso folclore possui influências da cultura europeia, africana e indígena, um resultado da diversidade cultural aqui existente, ou seja, como aqui existia povos africanos, povos da Europa, né, indígenas, então juntou toda essa cultura, né, e cada vez mais ficou mais rico, né, o nosso folclore, com essa diversidade cultural existente aqui no nosso Brasil. Isso sem falar nos personagens folclóricos, como Saci Pererê, Curupira, Boitatá, Iara, Mula Sem Cabeça, entre outros, né? Porque existem muitos outros personagens. O folclore brasileiro, enquanto área de estudo, só ganhou força no Brasil a partir do século XX, mas as raízes dessa pesquisa em nosso país remontam ao século XIX. O estudo do folclore passou a ser visto como uma forma de valorizar a cultura nacional. No século XIX, autores como Amadeu Amaral e Silvio Romero tiveram importante papel na consolidação desse estudo. No começo do século XX, outros nomes, como os de Mário de Andrade e Arthur Ramos, ganharam notoriedade nesse campo do conhecimento. Na década de 1940, a Unesco, que é a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, entidade vinculada à ONU, Organização das Nações Unidas, recomendou o estudo e preservação do folclore nacional. E isso teve grande influência no Brasil, resultando na criação da Comissão Nacional de Folclore em 1947. Ou seja, em 1947, né, criaram a Comissão Nacional de Folclore. O crescimento do estudo do folclore levou à organização do primeiro Congresso Brasileiro de Folclore no Rio de Janeiro em 1951. Ou seja, em 1951, né, foi onde aconteceu o primeiro Congresso Brasileiro do Folclore no Rio de Janeiro. Esse congresso aconteceu no Rio de Janeiro. Atualmente, existe no Brasil o Dia do Folclore Brasileiro, que é comemorado em 22 de agosto. Essa criação, né, a criação do Dia do Folclore Brasileiro ocorreu por meio do decreto número 56.747, que foi assinado em 17 de agosto de 1965 pelo então presidente militar Humberto Castelo Branco. O objetivo da criação desse dia era incentivar estudos na área e garantir a preservação do folclore brasileiro. Ou seja, foi no governo do presidente Humberto Castelo Branco, né, que foi assinado, né, esse decreto com a criação do Dia do Folclore Brasileiro, né, que é dia 22 de agosto. A palavra folclore tem origem do inglês
e é oriunda do termo folclore. Esse termo, por sua vez, foi originário da expressão folclore, criada por um escritor chamado William John Thomas, em 1846. Em 22 de agosto de 1846, uma carta de Thomas, enviada à revista The Athenaeum, foi publicada. Ou seja, então, folk significa povo e lore, que significa conhecimento e saber, né? Então, por isso que folclore significa conhecimento de um povo, saberes de um povo, né? Que são aqueles saberes do pessoal que são transmitidos de geração em geração, né? Igual a gente, tem coisas que a gente diz assim, comer isso com isso faz mal. Como é que você sabe disso? Isso não foi provado cientificamente. Só que os mais velhos, né, os nossos avós, bisavós, vão passando isso. E a gente vai tendo crença naquilo, né? Que comer, um exemplo, manga com leite faz mal. Tem muita gente que não come manga e leite e não toma leite porque faz mal. Mas não é que seja comprovado cientificamente. São saberes de um povo. O pessoal da antiguidade dizia isso. Né? Então, foi crescendo e os filhos crescendo e ouvindo aquilo e foram passando de geração em geração. E até hoje tem pessoas que acreditam nisso. Então, 22 de agosto, dia do folclore brasileiro.